Era março, eu fiz os cálculos, eu tinha que atender 14 pacientes até julho. 14 pacientes particulares iam dar mais ou menos o valor que eu recebia, trabalhando, atendendo 80 pacientes, né, por mês, e eu conseguiria vislumbrar a saída com mais segurança dos convênios. E aí, em março, aquela surpresa na hora de preencher o diagnóstico situacional, que eu coloco lá 21 pacientes particulares. Aí eu ri, né? Falei, isso aqui é sorte de principiante. Tu vinha de número 5, 14... 5, 14, aí 5, 21. 21, Né? opa! Eu falei, 21? Aí eu falei, não, tá bom demais. Aí abriu 21 também. E aí eu conversei com a minha secretária, o Ineide, ela falou, doutora, e tá tendo procura. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um conteúdo do CVM Cash Premium. Hoje vou aqui entrevistar a doutora Tami, colega de turma de faculdade, muito querida. Ela é endocrinologista em Porto Velho, em Rondônia, tá? Já vou chamar ela aqui. Tami, querida, primeiramente, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Prazer é sempre meu poder aí acrescentar para esse projeto, né, que melhorou assim infinitamente a minha vida. Então é uma gratidão imensa estar aqui. A gente separou aqui algumas perguntas-chave para a gente começar. Primeiro, doutora Tami Cambraia, você hoje vive exclusivamente atendimento particular ou predominantemente atendimento particular? Sim. Certo. Então isso significa que hoje você não depende mais de plantões, clínicas populares ou plano de saúde como principal fonte de renda, certo? Não, não dependo. Certo. E para deixar mais claro ainda, você conseguiu atingir esses resultados após utilizar as técnicas da metodologia CVM. Confere? Confere. Uma última pergunta, porque isso acaba surgindo também como uma grande objeção aqui. Por acaso, você é uma atriz convidada ou você é uma médica que tem CRM? Se as pessoas quiserem te procurar... Não sou uma médica. Pode ir lá no Busca por Médicos. Ver meu CRM, meu RQE. Show de bola. Agora a gente realmente validou, né? Tá batido o martelo para a gente poder começar essa entrevista aqui contigo. Tami, então fala pra gente, se apresente aí para os colegas mais uma vez e já responde pra gente como que você conheceu o CVM. Certo. Bom, meu nome é Tami, eu sou médica endocrinologista, atendo em Porto Velho, Rondônia. Eu conheci o CVM, assim como o Sidney já falou, nós éramos colegas, né, de faculdade. E eu conheci o CVM em 2019. Na verdade, eu acompanhava o perfil seu, né, Sidney, pessoal. E depois eu vi que ele foi migrando para o projeto do CVM. E eu não tinha, assim, esse pensamento de atender particulares. Na época eu atendia convênios, tinha uma boa tabela de preço. Estava bem confortável. Só que eu achei muito interessante a proposta de vocês de uma consulta que encanta e da fidelização dos pacientes e melhorar a adesão do tratamento. Eu, como endocrinologista, preciso dessas armas para poder, né, fazer o paciente ter uma boa adesão ao tratamento do diabetes, da obesidade. E essa parte foi a que mais me encantou. Mas na época, né, eu fui consumindo conteúdo gratuito de vocês, falei que eu estava achando muito interessante, só que eu também estava grávida, né, e aí até virei e falei, esse Sidney ainda não é um momento para mim, porque agora eu estou com outro projeto, né, meu filho vai nascer, aí eu lembro que você falou assim, não, Tami, no seu tempo, vai consumindo aí o conteúdo gratuito, vai colocando em prática que você vai ver, assim, a diferença, né? E foi o que eu fiz. Eu praticamente, assim, eu olhava muito o canal do YouTube de vocês e ia vendo todas. Na época tinha, se não me engano, 45 vídeos. E eu assistia todos e achava, assim, sensacional o conteúdo. Então, assim, um conteúdo gratuito eu já sabia. Na verdade, eu já sabia que eu ia entrar. Estava esperando o momento certo, né? Certo. Que foi há um ano atrás. Você acho que é importante falar isso, porque é um dos pilares que a gente não a gente ensina, mas que a gente defende que o médico busque até outros cursos, outras literaturas para poder
fortalecer, talvez até antes do CVM, que é o pilar das finanças, né? Então, nesse tempo aí, você estava muito focada também em organizar suas finanças e tal, né? Eu tinha feito o primeiro curso online, né, de finanças, e assim, eu não tinha dúvida, porque tem muita gente que tem esse receio de curso online, né, e para mim, na verdade, foi sensacional, assim, no meu horário, no meu tempo, então para mim, curso online é a melhor coisa do mundo. Então eu não tinha essas questões de dúvida se valia a pena, né, e hoje eu consumo muito. E essa organização financeira foi fundamental também para ajudar. E aí eu te pergunto, você foi lá, seguiu o conteúdo gratuito, começou a aplicar, viu que funcionava, respeitou o seu tempo ali, que é uma das coisas que eu muito admiro em você, né, de entender que o estar mãe, né, é um momento que é algo que, quando é que você tem a chance, de novo, quando é que o Gustavo vai ter a chance enfim, de ter você como mãe, esse primeiro momento, né, Tami? É o momento que a gente mais precisa, né, que a criança mais precisa, é o momento que ele está mais vulnerável. E às vezes a gente, às vezes por ainda ter uma cultura muito machista ou preconceituosa, às vezes ou a mulher tem problema de dizer não, muitas vezes para dar uma pausa, ou às vezes o marido ou a família diz assim, como assim você vai parar só para ser mãe? Mas você é uma médica, tal. Então, assim, mais uma vez, queria honrar aqui, te honrar e parabenizar por dizer não para tudo e dizer sim para o seu filho. Um dia, talvez ela até veja esse vídeo aqui e tomara que ele veja e que isso traga um momento de alegria para vocês, porque dinheiro no mundo nenhum, Tami, educação nenhuma, conforto nenhum, vai ser mais importante para ele do que você está fazendo agora. Então, parabéns, tá? E aí você disse, depois de você ter dito não para tudo, e sim para o Gustavo, para sua família, você disse, não, beleza, agora eu vou entrar no CVM. O que aconteceu depois de você entrar no CVM? Na sua vida profissional, e se quiser também falar do pessoal, fica à vontade. Certo. Tudo já mudou e mudou numa velocidade muito grande, né? Você sabe que, como eu me preparei para entrar, então, assim, cada desafio postado lá no grupo, eu já colocava em prática, né? Eu já tinha falado pro meu marido, é 1 mês e meio aí que eu vou me dedicar. O que colocarem para eu fazer, os desafios. Então, foi de muito trabalho, na verdade. Ontem eu estava até vendo a Aline falar, né? Eu ainda não diminui o trabalho, não. Vocês me deram muito trabalho nesse último ano. Mas foi um trabalho alinhado com o meu propósito, né? Então, é diferente. Então, assim, antes de entrar, eu já tinha contratado a secretária, que vocês tanto falam, porque eu estava tendo muito furos na minha agenda, e eu vi que eu precisava de uma secretária. E aí, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi intensificar o treinamento, que para mim foi muito difícil. Eu achei treinamento da secretária. Treinamento da secretária. Porque eu tenho muita dificuldade de delegar e muita dificuldade de chefiar, de dar ordens. Então, eu lembro que eu brigava muito. Liderar. Eu tenho muita dificuldade. E como a minha secretária, ela é bem mais velha do que eu, né? E assim, 20 anos de secretariado, isso me deixava um pouco intimidada. Mas graças a Deus, assim, eu contratei ela baseado na abertura que ela tinha, né? No perfil bom que ela tinha e sabia que o restante era treinável. E fui e ainda tô, né, sempre melhorando esse treinamento, mas isso eu achei que ia ser mais fácil. E não foi, e o grupo foi essencial para me ajudar. Porque eles iam me dando dicas, né, e falando como é que eu poderia fazer. E isso, colocar os procedimentos operacionais padrão também, que foi sensacional. Eu consegui tirar da minha cabeça todo o processo, né? E parece ser uma coisa fácil, mas não é. Porque você tem que esmiuçar ali, então eu sentava com a minha secretária. Então isso também foi transformador. Eu até botei procedimentos operacionais padrões na minha casa. Para minha faxineira, para minha babá. Isso facilita a vida, né? Para a vida. Demais. Isso aí. Tá escrito, você pode cobrar, né? O que não tá escrito... Isso. E o que eu mais queria foi começar a fazer o encantamento da consulta. Então, na época, eu atendia convênio. Minhas consultas duravam mais ou menos meia hora.
e elas não eram suficientes. Aí eu aumentei para 40 minutos, que já deu, ainda não era o que eu gostaria, né? É como eu tenho agora, que é 1 hora, mas 40 minutos já me deu mais liberdade. Os pacientes pararam de atrasar também, então isso facilitava. E eu comecei a aplicar aquelas técnicas da consulta, aquelas pequenas perguntas, os 3 minutos de escuta. Gente... Eu lembro de você falando isso. Isso foi a primeira coisa. Eu olhava na hora que o paciente começava a falar e eu falava, meu Deus, ele só falou 1 minuto e eu já tô querendo interromper. Fica mais. E os pacientes começaram a se encantar, né? E alguns isso até só se para deixar incomodam. claro. Tu tá falando só dos pacientes de convênio, né? Sim, Nesse naquela momento, época, no início, eu predominantemente era tinha convênio. poucos pacientes particulares. Eu atendia em média, assim, 80 pacientes no mês. E eram os 5 particulares, o restante era convênio, né? A minha média, mais ou menos, era de atendimento, era essa. Então, eu não fazia diferença. Paciente particular e paciente de convênio era tratado da mesma forma, né? Uhum. E o programa de acompanhamento, que era a minha paixão, desde a parte do gratuito, que eu falei, eu preciso entrar para aprender a fazer isso. Então, só para resumir, então, a tua transformação, digamos assim, esse processo de transição e de evolução, desenvolvimento, começou lá em 2019 com gratuito ainda. Sim. Quando você entrou no CVM, você basicamente, digamos assim, deu uma lapidada, por exemplo, na parte da secretária, dos POPs, né, que são o manual de instruções ali para fazer a gestão, né, dos seus fluxos, né, dentro da clínica, dentro do consultório. Já começou a fazer já deu uma recalchutada na consulta. Começou marketing, não? Não, marketing não. Só fiquei assim nas redes sociais. Eu fiquei mais constante, né? Com vocês eu comecei a fazer mais vídeos, porque eu fazia mais textos. E aí vocês fizeram um desafio de vídeos e aí eu comecei a ter uma regularidade maior de vídeos. Mas tráfego, pagar, não. Isso eu não coloquei em prática. Achei muito difícil essa parte aí. E também não estava vendo, não era o meu foco naquele momento, né? Priorizou, né? Das prioridades, eu não queria captar pacientes sem eu estar ali com a casa organizada, né? Que é, inclusive, o que a gente recomenda, né? Por isso que a sequência do CVM organiza um pós-consulta, mesmo que seja, se você não conseguir fazer um super pai, mas faz um painho, ou seja, organiza um pós-consulta, não deixa o paciente sem atenção, né? E aí depois organiza a consulta, depois a clínica, a secretária, né, finanças ali e tal, e aí depois o marketing. Cria um serviço incrível e depois mostra esse serviço para o mundo. Também foi uma definição trazida por outro colega que eu adorei muito, foi o Alessandro, que é mineiro. Ele falou, é muito legal, o que me encantou no CVM foi que primeiro eles nos ajudam a estruturar um serviço incrível para depois mostrar ele para o mundo. Isso é exatamente o que a gente defende. Tami, então, palpável, será que tu consegue aí de cabeça, só para a gente ter uma noção, antes de você entrar no CVM, você atendia ali 5 pacientes particulares por mês, e depois que você colocou o CVM em prática, sabe me dizer para quanto isso evoluiu ou não? Então, assim, eu entrei no CVM numa baixa sazonalidade para endocrinologia, que é novembro, dezembro, né? Verdade, só que em novembro eu lembro que eu levei um susto, que eu tive 14 pacientes particulares. Em novembro, logo no primeiro mês. Dezembro eu não lembro, e eu lembro que em janeiro foram 5 pacientes particulares só. Né? Mas depois, no outro ano, né, começou a aumentar, porque realmente é um período de baixa aqui na minha cidade. Dezembro e janeiro, até assim, todos os médicos viajam, os próprios pacientes viajam, então sempre foi de baixa. Então não coloquei... Significa então que tu vai já entrar de férias, é isso? Natal e Ano Novo eu entro de férias. Entendi. Né? Não, tranquilo. Então, só para a gente poder traçar uma linha do tempo aqui. Sim. Então, você entrou em novembro, já teve ali um pico no primeiro mês, mas veio dezembro, que realmente é uma baixa mesmo. Janeiro continuou baixo, porque tem a ver também com tua... E aí você entrou na mentoria, na verdade, em dezembro, né?
Sim, sim, sim. Certo. Então, beleza. Então, na verdade, o CVM ele te ajudou só a organizar mais os processos, né? Organizar a Sim. consulta e tal, beleza. E aí a gente vem para a mentoria. E aí eu quero te perguntar, antes de você de entender como é que foi a mentoria para você, a gente ensina inclusive isso para vocês, né? Tratar objeções. Então agora a gente vai tratar a principal objeção que os colegas que estão pensando em entrar na mentoria têm. É o seguinte, Tami, você, depois de ter feito o curso do Gustavo Cerbasi, onde ele ensina a você investir o seu dinheiro de forma inteligente, só colocar o seu dinheiro em coisas que realmente podem te trazer um retorno maior, que sejam realmente algo que traga felicidade, que traga satisfação. Ou seja, você não era uma pessoa leiga com grana. A pergunta para ti é, por que você decidiu entrar na mentoria 2021? Primeiro, você pagou à vista, né? Segundo, hoje, Tami, vai ser muito mais fácil vender a mentoria. Por quê? Porque hoje a gente já tem resultado. Tem resultados incríveis de vocês, de alguns de vocês que a gente está mostrando aqui, de outros que a gente vai mostrar mais detalhes também lá no dia 4. Então é muito fácil vender a mentoria hoje. É fácil, eu faço isso sorrindo aqui, muito tranquilo. Mas ano passado, como é que eu ia vender, como é que foi pra gente vender isso se a gente não tinha prova nenhuma? Era só uma promessa. Era só uma promessa minha dizendo, gente, se vocês acreditarem em mim, eu vou dar o meu melhor para que vocês cheguem no final desse ano, né, no próximo nível. E vocês acreditaram. E a pergunta para ti é, por que você decidiu entrar na mentoria? Por que você acreditou nisso? Bom, assim, primeiro porque eu estava vendo os resultados do CVM do grupo, né? Uhum. Segundo, a Irlena, por ser endócrino, também é uma inspiração. E o que eu fui vendo? Que os colegas que tinham mais resultados eram os que estavam também mais próximos do CVM por mais tempo. E assim, eu não tenho, Sidney, entre os meus colegas de trabalho, eu não tenho muitos colegas médicos, né? E dentre os meus colegas, eu não tenho com quem conversar isso. Porque ninguém tem essa visão, né, da medicina que o CVM traz. Então eu falei, eu não posso perder isso. Eu não posso perder essa oportunidade. E na verdade, você fala de um ticket alto, mas quando eu olhei, eu sei o valor. Eu falei, meu Deus, isso vai ser caro demais. Eu vou acabar com a minha reserva de emergência. Eu falei pro meu marido. Falei, lembra a reserva que a gente fez pro parto do Gustavo, que a gente não precisou usar? Vai ir agora. Então, quando eu vi, né, e a oportunidade de ter um desconto pagando à vista, eu peguei a reserva e falei, conforme vai entrando, porque ele falou que em 3 meses esse dinheiro volta, então vamos lá, quando voltar eu refaço a reserva de emergência. Então, realmente, Sidney, eu não tive dúvidas. Quando me ofereceu, eu acho que eu fechei no mesmo dia, na verdade eu nem falei com meu marido. Eu nem pedi para ele, porque eu sabia que ele ia aceitar e que 10 meses, Sidney, 10 meses de acompanhamento é um valor muito baixo, entendeu? E porque não é um acompanhamento de uma vez por mês nos nossos encontros, é todo dia naquele grupo do Telegram, entendeu? Então, assim, meu Deus, eu achei muito barato, igual eu achei o CVM também, porque eu aprendi com o Gustavo Cerbasi a valorizar isso, entendeu? A valorizar o conhecimento, né? Então eu dou muito valor para essa parte. Que massa. Eu acho que se alguém tinha essa objeção, acho que ela não existe mais. Tami, e aí então vamos falar um pouquinho agora de resultados. Você entrou na mentoria, você mesma disse, né? Eu realmente sou uma pessoa que quando eu pego para fazer, eu vou lá e faço. Como é que foi para ti a mentoria? O que a mentoria trouxe de resultado para ti? Como é que foi o processo da mentoria para ti? Fala um pouquinho para a gente disso, por favor. Certo, a mentoria para mim foi transformadora, né? E assim, muito trabalho, como você sabe, tudo que vocês colocavam ali, eu colocava em prática, muito estudo. A minha principal objetivo era o programa de acompanhamento intensivo, né? Eu colocar ele mais em prática, mas o que eu achei sensacional é que cada módulo da mentoria, vocês trabalhavam um pilar. Então, a primeira vez vocês mandaram a gente assistir o curso todo de novo e fazer resumo. E lá vai eu. Já tinha acabado, né, de ter terminado de assistir de novo. Então, essas questões facilitam essas tarefas, porque se deixa pra gente, né,
A gente, Como daqui um a bom pouco eu ser humano, faço. né? Mas Como um bom todo ser mês humano. tinha tarefa. E aí, como eram tarefas pontuais, você ia melhorando, né, aquela parte. E, como você fala assim, e na constância, e quando eu fui vendo, eu fui tendo mais pacientes particulares. Era engraçado, assim, porque eu só estava na rede social, melhorando a minha consulta, e o boca a boca aumentando. E foi naturalmente, assim, a minha secretária conseguindo, né, fazer um bom atendimento. E aí eu lembro de... Março, para mim, foi muito assim, porque foi o tal das metas. E eu coloco uma meta, lá vai eu atrás dessa meta. E eu falei assim, cara, eu não tinha essa intenção de atender só particular. A minha intenção foi aumentando um pouco quando eu fui vendo as histórias dos colegas que já estavam vivendo de particular, que estavam trabalhando menos e conseguindo manter o faturamento. E Ou isso, aumentar, né? ou aumentar, sim, né? E isso me deu a percepção de que eu poderia trabalhar meio período. Que era um sonho meu como mãe, poder trabalhar meio período na fase, né, que os meus filhos estiverem pequenos e depois, talvez, né, trabalhar mais se eu quiser. Então, aí começou a vir a pulguinha da vontade de atender particular, para eu poder diminuir meu trabalho e poder cuidar de outras coisas que também são importantes para mim, porque eu não conseguiria ser aquela mãe que deixa o trabalho para cuidar do filho 100%, não é meu perfil. A medicina me completa muito. Mas eu não queria que fosse assim, tão brigando, porque o que eu falei com o meu esposo, que eu brincava assim, a gente trabalha de manhã, de tarde, estudava à noite. Depois que eu tive o Gustavo, eu falei, cara, eu não posso levar trabalho para casa. Porque de noite é o horário dele. Aí eu falei, mas peraí, que horas que eu vou estudar, que eu vou ler os artigos? Aí não fechava. A Então conta eu não teria... fechava. Não fechava, então eu tinha que diminuir um horário de trabalho para me dedicar a estudo, né, a essas outras organizações. Eu não poderia comer o horário do Gustavo. Então, aí foi me vindo a questão do particular. E aí você falou para a gente colocar as metas, eu falei, então eu vou botar. Botei para atender em julho, né? Era março, eu fiz os cálculos, eu tinha que atender 14 pacientes até julho. 14 pacientes particulares iam dar mais ou menos o valor que eu recebia, trabalhando, atendendo 80 pacientes, né, por mês, e eu conseguiria vislumbrar a saída com mais segurança dos convênios. E aí, em março, aquela surpresa na hora de preencher o diagnóstico situacional, que eu coloco lá 21 pacientes particulares. Aí eu ri, né? Falei, isso aqui é sorte de principiante. Aí, Tu vinha de número 5, 14, 5, aí 14, aí 5, 21, 5, 21, né? opa! Eu falei 21. Aí eu falei, não, tá bom demais. Aí abriu 21 também. E aí eu conversei com a minha secretária, o Ineide, ela falou, doutora, e tá tendo procura. Tá tendo procura, você tá com uma espera e a sua agenda de convênio tá estourando. A de particular já tá, porque eu tinha dividido, né? Uns dias para particular e uns dias para convênio. Aí eu olhei, fiz meus cálculos, falei, e aí assim, você precisa dar pelo menos uns 60 dias para sair do convênio, né? Pelo menos, até também eu acho assim, para os meus pacientes se organizarem, eu consegui, né, eu tenho essa responsabilidade muito grande com eles. Não E eu só uma falei, questão legal, mas principalmente de dar uma principalmente satisfação. com os pacientes, porque foi o que eu conversava muito com vocês. O meu receio de sair do convênio também era a sensação de abandono grande dos meus pacientes. Pacientes que eu já acompanhava desde que eu cheguei aqui há 5 anos, né, Tinha de um formada. vínculo, né? Um vínculo de afeto, Um né? vínculo, então para mim isso era muito difícil. Eu falava assim, mas como é que eu vou abandonar ele, né? Fulano, ciclano. Então eu fui trabalhando isso também comigo, né? Que infelizmente eu não vou conseguir ficar com todo mundo, né? Assim, se eles não quiserem. Deixa agora, porque agora eu tô lembrando aqui, né? Porque às vezes eu tô focado tanto no que eu tenho que perguntar que eu esqueço. Mas agora eu tô lembrando do quanto que a gente bateu nessa tecla, né? Porque assim, a gente não quando a gente fala com adulto, né, a andragogia é totalmente diferente de falar com crianças, que é a pedagogia. Com adulto, para realmente a gente conseguir
fazer com que o aprendizado, a mensagem, ela seja consolidada e seja aplicada, a gente precisa destruir para poder construir. Então, um grande trabalho que eu considero assim, que assim, quando as pessoas perguntam, o que você faz? Cada vez mais eu tenho tido essa clareza também, que o que eu acho que eu faço eu sou um engenheiro de mentes médicas, sabe? Eu ajudo a destruir aquilo que não faz sentido para o médico, né, e ajudo depois a construir aquilo que faz sentido para ele. Então, eu lembro do quanto quantas vezes a gente teve que falar. Inclusive, hoje eu citei seu nome nessa consulta que eu falei um pouco atrás. Eu te citei, porque é incrível como eu também aprendo com vocês. É incrível o quanto que a gente aprende. E uma coisa que eu falo também em relação à consulta, né, Tami? Quando a gente se coloca na disposição de aprender, quanto que a gente pode aprender com o nosso paciente, né? Nossa. Então aprendo muito com vocês. E uma das coisas que você falou que marcou a minha vida, que vai estar no livro do CVM, inclusive eu recebi o capítulo de Consulta que Converte esses dias para revisar, é que você falou numa live. Você falou assim para mim, Sidney, eu achava que eu amava o SUS. E hoje eu descobri que eu amo ajudar. Cara, isso foi muito forte. Tu resumiu em uma frase que eu demorei 3 anos para poder explicar, porque as pessoas acham que a gente é radical contra o SUS, contra os planos, não sei o que, se as pessoas... Não tem nada a ver com isso. A gente é só a favor do médico, do trabalho, do médico, do atendimento médico de qualidade para o médico e para o paciente. Então, até botando isso em camisetas. Em camisetas que... Será que a gente vai sortear no dia 4? Talvez. Spoiler aí. Desculpa te interromper. Voltando. Mas é isso mesmo. E então, aí 21 pacientes de abril. Isso, 21 pacientes. Então eu fiz o planejamento. Eu vou avisar os convênios, vou começar a avisar os meus pacientes, né, para eles irem se organizando, quem precisa voltar, quem precisa de laudo, né, quem não for ficar. E coloquei assim que também ia fazer e no momento do desconto para os pacientes que quisessem ficar comigo, eu ia dar um desconto no valor da minha consulta particular por 6 meses. Para quem ainda quisesse, porque às vezes estava finalizando já um tratamento, né? Ou até conseguir outro colega, para não ser um abandono, né? Assim. E no último dia de atendimento dos convênios foi muito emocionante, eu compartilhei com vocês a despedida de alguns, outros falando que iam ficar. E foi um marco, assim, porque o apoio que eles me deram foi sensacional. Eles, doutora, a senhora precisa mesmo cuidar do seu filho, cuidar de você, né? Se em outro momento a senhora puder, a senhora volta para os convênios, se não também eu dou um jeito. Ou também, graças a Deus, eu tenho... os outros endócrinos aqui da cidade são maravilhosos, então eu ficava muito tranquila também de encaminhá-los, né, para os outros colegas com muita tranquilidade. E aí, em julho, começou só particular. Junho, né? Junho só particular, ainda alguns convênios, assim, alguns retornos que eu ainda tinha que finalizar. E aí eu fui vendo boca a boca, aí já aumentei o tempo de consulta para 1 hora, que foi maravilhoso, 1 hora de consulta. Aí você pode indicar um livro... Aí você pode ouvir, assim, né, as histórias pessoais dos pacientes, que são maravilhosas, né? Ai, é muito gostoso. Esses 20 minutos eu ganhei muito. Ganhei mais do que eu acho que os pacientes. E aí eu me vi cumprindo a meta bem antes, né? 2 meses antes do planejado. Aqui em maio, eu acabei de abrir tua planilha aqui para te ajudar. Aqui em maio tem 31 consultas. 31. E a meta era ter 14 consultas particulares em julho, é isso? Você depois de março eu nunca mais tive 14. Depois de março eu sempre tive acima de 20, depois foi 31 e depois a minha média ficou 45 a 50, mais ou menos, consultas, né? E isso assim, porque tem os retornos, né? Sim. Então aí, quando eu bati essa meta, eu fui pensar nas outras metas minhas, que era de questão de faturamento, de mais encantamento. Então fui afunilando, melhorando, e o programa de acompanhamento intensivo continuava ali, né? Continuava ali, até que você trouxe aquela uma novela mexicana.
Eu saí, olha, mas eu fiquei engasgada uma semana. Aí conversei com meu marido e falei, preciso voltar para terapia. Porque eu vi que os próximos passos não eram técnicos. Não eram Fale mais sobre técnicos. isso. Fale mais sobre isso. Os próximos passos eram a crença. Uma crença que eu vou até abrir aqui assim, era de... Não era para você estar passando tempo com seu filho, você não está se dedicando demais para essa mentoria. E essa era a minha objeção do pai, sabe, Sidney? Porque, como eu ainda não saí do outro vínculo, tudo, eu ia ter que tirar um tempinho para poder fazer esse acompanhamento mais intensivo dos meus pacientes. E esse tempo estaria implicado no tempo da minha família ou no tempo comigo mesma. E essa é a grande objeção do meu pai no momento, né? Então, isso me cutucou. E eu vi que eu tinha que ir trabalhando essa questão de equilíbrio maternidade e trabalho. Porque as duas coisas são necessárias para mim, né? E eu precisava achar o equilíbrio ali. Então, mais do que o receio de receber não dos pacientes, mais do que o receio de cobrar, que eu ainda tenho, já melhorei, mas eu ainda tenho receio de cobrar um ticket mais alto. Essa questão desse equilíbrio maternidade profissional é que era o que estava no pano de fundo, né? Que estava no pano de fundo de eu não querer oferecer. E olha, eu já estou na terapia já faz 3, 4 meses e ele ainda não vai, por isso que né? Por isso que é assim. Eu espero que talvez o que eu ganhei ali da Clarita, a Clarita consiga de novo me auxiliar. Então, Tami, deixa eu te falar uma coisa. A gente estava falando muito sobre isso, né? A gente está preparando o evento de sábado e a gente estava falando muito disso, né? O quanto que a entrada da Clarita na mentoria, né? O quanto que trazer esses temas de crenças ou enfim, da parte do desenvolvimento pessoal ou até das questões mais, digamos assim, pessoais mesmo, de relação familiar, coisas, né, que vão muito além da técnica. As pessoas têm acesso ali, por exemplo, no CVM, a como vender o pai, a como estruturar o pai, mas não é só técnica. É a mesma coisa no teu caso, né, na endócrino. As pessoas sabem que não podem comer besteira, sabem que precisa fazer atividade física, mas não faz. É muito mais complexo, né? Não é tão simples assim, né? E aí, Tami, eu queria, então, só para a gente fazer um paralelo. Você me falou que antes atendia 80 pacientes, né, por plano. Nessa época aí, desses 80 pacientes, uns 5 particulares. E aí você fez um cálculo que você precisaria de 14 pacientes particulares para ter o mesmo faturamento de 80 pacientes de plano. E agora você está tendo, ao invés de 5, você está tendo, em média, 45, 50 pacientes particulares. Significa, então, que você triplicou aí a sua... Né, a tua meta era 15 e tu conseguiu 45, 50, né? Sim. E isso em quantos meses? Em 10 meses, né? Em 10 meses. Mais ou menos, né? Mais ou menos 10 meses. Até outubro. E aí eu queria que... Beleza, a gente aqui já traçou um paralelo de resultado de número de pacientes particulares, mas tu consegue trazer alguma coisa intangível para os colegas, por exemplo? Porque tem muita gente que já tem muitos pacientes particulares. Tem muita gente que pode ter já, por exemplo, muito faturamento. Mas o que para ti, né, o que significou esse aumento de... Né, o que esses resultados representam para você como pessoa, para você como profissional? Se puder falar um pouquinho. Bom, o resultado desse faturamento, que vem num crescente, assim como a fidelização e o boca a boca, é a possibilidade de eu largar o meu vínculo do SUS para eu ter mais liberdade, que foi uma outra coisa que a maternidade traz, né? Então eu queria ter uma liberdade, por exemplo, meu filho está com febre, eu não consigo faltar meu trabalho no SUS, entendeu? Eu tenho que conseguir atestado, sabe? Essas coisas assim burocráticas. E que eu nunca tive paciência e com o meu filho, por exemplo, ontem minha babá faltou de manhã e eu tinha que ir para o SUS. Meu marido teve que cancelar o consultório particular dele, porque eu tinha o compromisso de ir para o SUS, né? E então essa liberdade, quando a gente é empreendedor, né, de
Ah, eu quero viajar, fecho, não preciso com 1 ano programar minhas férias. Então, essa parte, apesar de, como eu falei para você, eu gostava muito de atender no SUS, até que eu tive essa questão. Não é o SUS que me encanta, são ajudar os pacientes, né? E a gente vê aí vários colegas que estão conseguindo fazer essa parte de ajuda sozinhos, né? Sem precisar do SUS, abrindo alguns dias de consultório para atender os pacientes gratuitamente. Então, eu fui vendo que há outras possibilidades, porque antes eu achava que para eu atender os pacientes que não podiam pagar, só teria que estar no SUS. Né? E aí agora eu vi que não. Então, essa liberdade de eu poder escolher sair do meu vínculo, para mim foi o maior ganho. Porque eu tenho uma insegurança financeira muito grande. Então, quando eu vi que o consultório, né, consegue, né, ir bem, tudo. Então, essa foi a primeira coisa, assim, que para mim foi fundamental. A liberdade, a flexibilidade de agenda, né, de um dia eu conseguir remanejar. O tempo de consulta com os pacientes. Assim, meus pacientes são tudo, assim. Então, eu poder conversar com eles, ter um tempo para eles me mostrarem a foto do filho deles e eu mostrar do meu filho. Conversar sobre um livro que o paciente está falando, e agora que a gente lê muito livro na mentoria, falei, nossa, esses dias tinha uma paciente lá, ela foi falando e eu fui lembrando daquele livro, A Coragem de Não Agradar. Aí falei para ela, falou, eu vou ler. Eu falei, nossa, eu tô indicando livro porque eu vi que ela ficou muito agradecida. Ela falou, nunca pensei que você ia prescrever um livro para mim. Então, quando que eu teria a oportunidade, né, de ir mais profundo? Porque a gente também vai nesse processo de autoconhecimento e a gente vai ficando mais sensível para perceber essas nuances nos nossos pacientes. Então, tem pacientes que falam assim, mas doutora, você é psicóloga também? Eu falei, não. Mas eu só estou no presente, no momento, e consigo captar. Porque quando eu atendia no convênio, eu atrasava um pouquinho, eu ficava preocupada com o paciente que estava esperando lá fora, né, com o volume. E agora não, eu tenho essa tranquilidade, né, de atender menos, com uma forma mais calma, e vendo mais resultado nos meus pacientes, porque eu tenho mais tempo para explicar. Né? Eu tenho pacientes que eles vão com outros profissionais de outras especialidades e vêm comigo e falam, doutora, a senhora me explica? Porque o meu outro doutor não me explicou. Então, eles sabem que eles podem me levar ressonância de joelho, que eu vou lá e tento explicar um pouquinho, né? Não é nem da minha área, mas eles se sentem seguros de me passar outras coisas de outras especialidades que eles não têm coragem de perguntar. Então, para mim, isso não tem preço. Essa fazer do jeito como eu sempre quis, né? E melhorando. Você exerce a medicina como realmente você sempre sonhou. Sim, hoje sim. Que massa. Eu sempre exerci, assim, bastante. Eu não me dobrei muito, não. Aquele modo automático. Mas agora, cada vez mais, dá mais forma, né? Ficando e aí, eu melhor. acho que é importante, Tami, assim, tem 2 coisas que eu queria abordar agora contigo. A primeira é que pegar esse seu lado planejador e até com essa inteligência financeira, que muitas vezes também falta pra gente. Você falou da questão da liderança, que você acha que é uma coisa que falta em você, mas na verdade falta em todos nós, porque liderança para mim, e não só para mim, mas enfim, para os estudiosos aí do tema, é uma habilidade, a gente pode treinar, a gente pode aprender. É óbvio que tem algumas pessoas que têm mais facilidade, mas a gente pode aprender. E assim como finanças também, assim como gestão também, vendas, marketing, por aí vai, comunicação. E aí eu lembro que numa das nossas conversas também, você falou que você não se dobrou ao plano. Eu vou atender meu paciente como eu acho que o paciente merece. Só que aí quando você começou a estudar finanças e gestão, você foi botar na ponta do lápis, o que aconteceu? O que estava acontecendo? Sim, aí os convênios não valiam a pena, né? Assim, porque na verdade, quando eu cheguei para atender, eu fui
acolhida numa clínica, né, de cardiologistas daqui, por ex-professores meus, e que tinha uma administradora muito paciente. E ela foi falando assim, olha, Tami, não tem muito endócrino aqui que atende convênio, então você consegue umas tabelas diferenciadas se você quiser. Tinha uma aqui que foi para São Paulo que tinha uma tabela diferente. Por exemplo, quando a maior parte dos convênios pagava 60, essa médica recebia de 80 a 90 reais. Ela falou assim, você quer que eu tente negociar essas taxas para você? Eu falei, quero. Né? E aí, mas aí eu fui recebendo, eu fui entendendo, assim, a princípio, o conceito de bitributação, quando você não é sócio da clínica onde você atende. Então, se você não é diretamente credenciado, a clínica vai receber e quando ela passar para você, você vai pagar a tributação que a clínica já pagou e depois a tributação como pessoa física, né? E aí eu comecei a raciocinar. E aí eu falo que eu não sei liderar quando eu olho a questão de mandar. Mas trabalho em grupo eu sei. Então, o que eu fiz? Graças a Deus, como eu falei aqui, todos nós, os endocrinologistas daqui, são muito unidos. Nós temos um grupo para discutir problemas da endocrinologia, né? Uhum. Então, eu chamei algumas e falei, vocês querem montar uma empresa comigo? Porque a gente vai dividir os custos da empresa e a gente vai ter mais força para credenciar com os convênios. Isso é uma atitude de liderança, hein? Sim, então, mas quando a questão minha é que eu confundo liderar com mandar, sabe? Com delegar. Com autoridade para mim. Então, é mais assim com a questão da secretária, mas trabalho em grupo, que seria esse, de uma sociedade. Então, nós nos juntamos como endocrinologistas e montamos uma empresa e eu que fiz. Por isso que eu falo que eu sei muito de convênio, porque eu que fazia as cartas de credenciamento, eu que fazia as negociações, eu fui aos convênios, sentei e falei assim, olha, a gente está querendo cobrar isso aqui, porque a gente vai fazer isso, isso e isso, e o paciente não vai internar, o paciente não vai dialisar, então vocês vão economizar e vocês vão ter um serviço. E aí eles isso é vendas. Isso é técnica de negociação e vendas. Então eu sentava e eles falavam assim, nossa, nenhum médico nunca veio conversar. Quer dizer que eu tô falando com a médica? Eu falei, você tá falando com a médica. Porque normalmente a gente delega essa negociação de convênio para um administrador, ou para secretário, ou para faturista. E na nossa empresa não, era a gente mesmo. Até hoje eu que respondo os e-mails das colegas que atendem convênio, né? Uhum. E com isso a gente foi conhecendo, foi recebendo um nome, né? Não era a Endoclin, era a doutora Tami, a doutora Estela, né? Todo mundo assim. E eles já falavam diretamente comigo e a gente foi conseguindo uma tabela mais alta. E todo ano reajuste, não é reajuste pelo IPCA, não. É reajuste, né? Uhum. E isso me levou para uma zona de conforto. Porque as nossas tabelas pagavam entre 100, 130. Que convênio paga isso, normalmente? Difícil. Né? A média acho 50, muito difícil. Né? 50, Nós temos 80, hoje da empresa tops, convênios que pagam R$200 a consulta quase. A força da união, né? E da conversa, da negociação. Só que isso me levou para uma zona de conforto. Por que eu ia sair dos convênios? Se eles estão pagando um preço justo, né? Acima não tenho da que média. captar, acima da média. Então eu estava bem acomodada. Concorrência. Não tem muita concorrência. Os colegas que forem chegando, a gente sempre vai convidar para entrar. Por que não? Imagina, eu falei, nossa, se eu pudesse chegar numa cidade e ter uma empresa redondinha, com todos os credenciamentos que levam meses, né? Só para eu entrar e começar a atender, gente, isso é muito bom, né? Sim, com alguém sim. que já tem todo o know-how de ensinar. Então, eu estava numa zona de conforto antes do CVM, antes da maternidade. Por isso que eu falava assim, eu não pensava em sair. E muitas vezes, antes de ir para o particular, eu falei, cara, mas tá tão tranquilo isso aqui. Tipo, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou para as redes sociais? Para que eu vou, né? E aí eu fui vendo outras coisas. Por que eu vou para as redes sociais? Para passar minha mensagem, para combater os picaretões, né, da minha área. Então, eu fui vendo outras coisas de benefício que tinha nesse caminho virtuoso aí do CVM, né? E fui saindo da zona de conforto.
Mas não foi fácil abrir mão dos convênios por conta disso também, porque se você me falasse no faturamento mesmo, estava bom, e eu nunca fui uma pessoa muito ambiciosa em questão de faturamento, viu, Sidney? Eu não trabalhei na residência médica. As residências eu vivi da bolsa, que eu nem lembro quanto era, mas eu acho que devia ser 2.800, 3.000 reais na minha época. Eu nunca dei, Sidney, eu vou revelar aqui, nunca dei um plantão. Vou colocar isso aí quando eu morrer. Essa médica nunca deu um plantão. Só dei os obrigados da residência, porque... Aqui jaz uma médica que nunca deu um plantão. Que nunca deu um plantão. Nunca dei. Que eu não sou dessas de conseguir ficar. Então, eu resolvi ter uma vida mais simples durante a minha formação, para que eu pudesse me dedicar aos estudos. Então, você pensa, eu sobrevivi 4 anos, ganhando 2.500, 3. Quando eu vim e comecei a trabalhar, e que numa tarde, assim, eu lembro, um dia eu fiz R$1.000, meu Deus, eu vou ficar rica! Eu vou ficar rica! E aí, assim, como eu nunca tive essa ambição financeira, né? A minha ambição muito maior era de qualidade de carreira mesmo. Isso nunca foi o que me norteou. Então, eu era muito fácil de entrar numa zona de conforto. Por quê? Porque eu não gasto muito, né? Eu tenho uma vida simples, então eu nunca precisei de muito dinheiro. Né? E organizada financeiramente, toda treinada no método Gustavo Cerbasi. Né? E aí, então... quando veio a maternidade e a questão do... Isso mudou com a maternidade, né? Sim. Então... Pois é, e aí também tem a questão da qualidade do teu atendimento, né? Tu tinha uma consulta de meia hora e agora tu dá em 1 hora. Sim, e outra coisa, né, Sidney? Tem a questão da inflação, né? A inflação come os nossos rendimentos, né? Então, eu nunca te falei isso, mas quase que eu fiz medicina da família. Eu não fiz medicina da família porque uma médica, assim, conhecida, falou que não era valorizado, né? E que eu não ia conseguir trabalhar no consultório, tudo que pelo menos eu fizesse clínica. Aí fiz clínica. Mas naquela época, nossa, o médico da família ganhava o quê? Uns 10.000 reais, 40 horas? 10.000. Eu falava assim, mas nossa, eu vou viver bem demais com 10.000, 40 horas no postinho, que eu adoro atender. Nossa, minha vida tá ganha. Só que a gente não tem, né? Não tem a noção que não existe reajuste nesses empregos, né? Eu trabalho no estado há 5 anos e não houve reajuste ainda. Sim. Né? É o mesmo salário. Sim. E aí você vai vendo inflação, você vai conhecendo isso e você vai vendo que não é desse jeito, né? Então... Sim. E aí, Tami, uma outra coisa que eu acho que é importante falar é o seguinte. Por exemplo, você estava bem lá, numa tabela boa de planos, mas até quando? Sim. Né? Quem te garante que isso vai continuar amanhã? Amanhã, amanhã pode mudar tudo, uma canetada do conselho administrativo do plano muda tudo, e aí? Sim. Mas amanhã pode mudar tudo. Aí em Rondônia, em Porto Velho, pode mudar tudo amanhã. Você continuará sendo a doutora Tami. E aqui, ó, mentalidade também, ó. Os pacientes continuarão sendo os seus pacientes. Entende? Você... eu vou fazer uma viagem, vou a Manaus. Vou lá, chama o pessoal da 74, vou pagar um peixe lá para eles, vou comer um camarão lá no Coco Bambu. E os pacientes, doutora, pode atender? Você atende telemedicina. Então, assim, se for o caso, se você se mudasse para cá, eu tenho certeza que alguns deles viriam te procurar aqui. Então, assim, isso talvez seja a coisa mais valiosa que a gente ensina para vocês. A construir algo que ninguém tira de você. Que é o seu nome, a sua reputação. Você criar algo que realmente é seu. Não adianta, o Papa, o presidente, não importa. Não vai tirar.
E Sidney, mas está querendo dizer que não tem estabilidade no plano, não tem estabilidade no SUS, porque um dia você está no lugar e no outro dia você chega lá e diz, não, doutor, na verdade você não está mais aqui não, você está para outro lugar. Mas você quer então dizer que você não acha que está sendo parcial, porque no particular tem estabilidade? Não, também não. Flávio Augusto da Silva, um dos maiores mentores para mim, fala isso categoricamente, não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Só que qual é a diferença, Tami? E é uma das coisas que eu falo muito com vocês. Tami, se tudo der errado para ti, para o Henrique aí, em Porto Velho, se vocês se mudarem para qualquer cidade do Brasil, vocês sabem exatamente o que fazer para começar tudo de novo. Você já aprendeu a atrair, encantar e fidelizar seus pacientes. Isso é algo que ninguém tira de você. Então a gente não tem certeza do que vai acontecer, mas ter essa certeza de que, cara, se tudo der errado, eu posso começar tudo de novo. Vamos lá. Como é? Você no início falou que teu grande lance foi o Gustavo. Foi o grande ponto de inflexão aí para você realmente decidir focar no teu consultório, no teu atendimento particular. Como é hoje? Assim, consegue definir um sentimento? Como é que você se sente hoje? Olhando assim, né, esse resultado incrível de aumento de particulares, de aumento dessa sensação que você tem com seus pacientes, né, com essa coisa boa dos pacientes, com essa questão da liberdade. Como é que você se sente tendo construído tudo isso? Consegue pensar em alguns sentimentos? Para mim é só gratidão. Gratidão mesmo. Realmente ao grupo, porque eu já falei para vocês que eu não conseguiria sozinha. Se dependesse de mim sozinha, a minha zona de conforto eu ia ter ficado, né? Então, muita gratidão, porque agora eu tô, sabe, quando as pessoas falam, né, vivendo do seu propósito, né, aquelas coisas assim que parecem meio... Clichê. Clichê, mas é isso. Então, assim, eu vou trabalhar muito feliz, como sempre fui, mas mais feliz, volto para casa feliz e muitos projetos. Então, assim, vivendo com um propósito mesmo. Tanto que esses dias eu falei pro meu terapeuta, eu falei, cara, se eu morresse hoje, eu ia estar muito feliz. Eu ia estar muito feliz se eu morresse hoje. Lógico que eu tinha muita coisa para realizar, mas eu realizei. Não fui para a Europa, não conheço muito, assim, não viajei muito, mas eu sou uma boa médica, sou uma boa esposa, uma boa mãe, convivo com os meus familiares, porque eu voltei para Porto Velho, eu podia ter ficado em Uberaba, né? Muita gente falou para eu ficar, podia ter ficado lá, mas eu falei, não, vou voltar para minha família, né? Vou melhorar a medicina da minha cidade, que graças a Deus está melhorando, mas já foi muito precária. Então, assim, é só satisfação mesmo. Só satisfação. Que massa. O que você poderia dizer para os colegas? A gente vai já fazer os dois comunicados, tá? O pessoal tá aí, segura firme aí que vai sair. Qual o recado que você daria para os colegas que, por exemplo, estão hoje no momento em que você esteve lá atrás? Momento em que você queria mais tempo com o seu filho, queria mais tempo para estudar, que você queria atender melhor o seu paciente, sem abrir mão, né, sem perder, né, tendo realmente um retorno, né, financeiro compatível, né, justo. Qual seria o seu recado para esses colegas? É coragem, né, para dar o próximo passo e aquilo assim, se você tem todo um grupo, todo um método, né, que aí já quantos já passaram, né, então assim, é o que eu falei, eu sozinha não faço nada, eu sempre vou em grupo. Em grupo a gente vai mais longe, né? Então, se for questão financeira, cara, eu acho que todo mundo tirou o investimento da mentoria ou do CVM. Eu tirei muito rápido, né? Com as mudanças. Eu tinha falado de 3 meses, né? Em quanto tempo foi que você tirou mais ou menos? Você chegou a fazer esse cálculo? Não fiz não, mas deve ter sido isso aí. Só acho que nesse março aí já foi o investimento. 3 meses. 3 meses. 3 meses, você tá aí com o meu, né? Tô. Então, assim, e a gente se organiza, né? O Gustavo Cerbasi
quando entrava no grupo, ele falava assim também, ó, até o final do curso, com as economias que você vai fazer, com as minhas dicas, você vai tirar o valor do curso. E realmente, tinha gente que às vezes em 15 dias tirava o valor do curso. Então, às vezes eu falo, é o perder para ganhar. Então, você abre mão, né, de alguma coisa momentânea para uma coisa maior. Então, procura um grupo para te ajudar e vamos junto. Estamos aqui também, né? Se precisar, Pois a é. gente está sempre à disposição. E, Tami, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Incrível o nosso papo aqui, incrível mesmo. Desejo que sua evolução seja constante, que você jamais abra mão desses princípios que te trouxeram até aqui, né? Não abrir mão de atender, de dar o seu melhor para o seu paciente, não abrir mão da sua qualidade de vida, do seu tempo para a sua família, né? Do seu amor pela medicina, abrir mão dos seus valores. Isso é incrível. Parabéns e obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço.